Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estou continuando a sequência de vídeos das questões mais fáceis de matemática do Enem. Esse é do Enem 2015, então se você não viu o dos anteriores que eu já fiz, aproveite e dá uma olhada depois. A primeira questão que eu selecionei é a 144, e ela diz o seguinte: um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, a largura e o comprimento da pegada na fotografia estão indicados no esquema. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são, respectivamente, iguais a, certo? Eu sei, né? A questão me dá uma fotografia com o comprimento da caneta, a largura e o comprimento da pegada, certo? E ela também me fala aqui na questão que a caneta, o tamanho real dela é de 16,8 centímetros. Então, se eu sei que a caneta, em tamanho real, é 16,8 centímetros e na fotografia ela tem um tamanho de 1,4 centímetros, eu posso fazer uma relação entre esses dois números, né? Porque encontrando essa relação, eu vou poder substituir os valores do comprimento e da largura da pegada. Entendem? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou dividir um pelo outro e aí eu vou encontrar a relação entre eles. Eu vou colocar 16,8 está para 1,4. Eu posso multiplicar por 10, tanto em cima como embaixo, para ficar mais fácil, né, e tirar a vírgula. E aí eu vou ter 168 dividido por 14. A gente pode dividir por 2, para ficar mais fácil. E aí a gente vai encontrar 84 dividido por 7. Vamos simplificar mais um pouco. A gente pode dividir por 7. E aí a gente vai encontrar 12 por 1. Então essa é a relação. 1 para 12 ou 12 por 1. Certo? Então a relação eu já achei aqui. É 1 para 12. Então vamos colocar aqui o primeiro da largura. Para encontrar a largura da pegada em tamanho real, que é o que a questão pede. Se a relação é de 1 para 12 e na figura a largura está de 2,2, então o tamanho real dela é 2,2 vezes 12, né? Fazendo a regra de 3. E aí eu vou encontrar um valor de 26,4 centímetros. Esse é o tamanho real da largura da pegada. E agora o do comprimento. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na largura. A gente vai colocar uma regra de 3. A relação que a gente encontrou ali é de 1 para 12. E eu sei que o comprimento da pegada é de 3,4 centímetros. Fazendo a regra de 3, eu tenho que 3,4 vezes 12 é igual a 40,8 centímetros. Esse é o comprimento real da pegada. Então, olhando ali a alternativa, é a letra D. A próxima questão é a 153, é uma questão de notação científica. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, a informação que eu tenho é que 4,129 milhões de toneladas foi o total de exportações de soja no Brasil. E a questão quer um resultado em notação científica e que essa quantidade seja em quilogramas. Então, eu tenho dois problemas aí. A primeira, porque ela está me dando em toneladas, e eu tenho que saber que uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Isso é muito importante, é matemática básica. Você tem que saber disso. E eu preciso encontrar esse valor aqui em quilograma. Então, eu tenho 4.129.000, né? E faltam as toneladas ali. Se eu sei que uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas, eu coloco mais 3 zeros, certo? Deu para entender? Então, esse é o valor aí. Agora o que eu preciso fazer é transformar, né? Fazer a notação científica aí. Eu vou andar as casas. Andando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Então, a resposta é 4,129 vezes 10 a nona quilogramas. Essa foi a quantidade exportada de soja em quilogramas. Então é a alternativa C, certo? A próxima questão é a 160 e é uma questão de mediana. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Eu tenho a raia 1, de 1 a 8, e o tempo de cada raia. A raia 1 foi 20,9 segundos, a raia 2 20,9 segundos também, a raia 3 20,5, a raia 4 20,8, a raia 5 20,6, a raia 6 20,6 também, a raia 7 20,9 e a raia 8 20,96. E a questão me pede aqui a mediana dos tempos apresentados no quadro. Eu sei que a mediana é o número do meio, é o termo central, certo? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é colocar em ordem crescente, porque a tabela não está em ordem crescente dos números. E quando eu colocar em ordem crescente, eu vou pegar aquele número que está exatamente no meio, certo? Então a gente vai fazer isso daí. Bom, eu já fiz aqui uma tabela para ficar mais claro para vocês. E o que a gente quer encontrar é mediana. Os números estão desorganizados, a gente tem que organizar ele, ok? E vamos deixar em uma ordem crescente. E aí a gente vai encontrar aquele número que está bem no meio, que é o que a questão pede. Nessa ordem crescente eu tenho o primeiro número, que é 20,5. Depois, em seguida, 20,6. O 20,6 também novamente, da raia 6 ali. Depois, o 20,8. O 20,9. 3 vezes ali, E por último, o 20,96. Pronto. Agora a gente já organizou, a sequência. A gente vai encontrar aquele termo do meio. Então a gente corta 2 do início, 2 do final. Na verdade, você faz do jeito que quiser, O importante é encontrar esse termo do meio. Esse é um jeito que eu faço, que me ajuda e dá certo. Então eu já achei aí que é 20,8 e 20,9. São os números que estão no meio. E então eu vou ter que somar e dividir por 2. Nesse caso eu vou ter que fazer isso porque é um número par, São 8 raias que tem. Se fosse um número ímpar, eu já ia achar um termo do meio, único. Mas como é par, a gente vai ter que somar e dividir por 2. Fazendo a conta, eu encontro 20,85. A alternativa D. A próxima questão é a 173 e é uma questão de pura interpretação, para falar a verdade. E ter esse conhecimento também, um domínio de multiplicar números com vírgulas. Ela diz o seguinte: alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 kg um medicamento na dosagem diária de 250 mg por metro quadrado de superfície corporal. O quadro apresenta a relação entre a massa do felino, em quilogramas, e a área de superfície corporal em metros quadrados. Então eu tenho a tabela com a massa e em relação à área. E aí a questão pede a dose diária em miligramas que esse felino deverá receber. Então eu tenho um animal que pesa 3 kg e ele precisa tomar um medicamento, uma dosagem diária de 250 mg por metro quadrado. E na tabela eu tenho que a área ali, de um felino, de um animal que pesa 3 kg é de 0,208. Então eu posso fazer essa relação. Se eu sei que 250 mg está para 1 metro quadrado, que é o que a questão me informa, a informação dada, quantos miligramas eu vou ter, para 0,208 metros quadrados, que é a área de um felino que pesa 3 kg. Fazendo a regra de 3, eu tenho uma multiplicação ali de 250 vezes 208, e multiplicando 208 vezes 25, para ficar mais fácil, eu tenho que 5 vezes 2, 10, 16, a 1, 2 vezes 2, 0, 1, 2 vezes 2, 4. Fazendo a soma ali, eu vou encontrar
5.200. Aí o zero, né, do 25 que eu tirei para poder ficar mais fácil a multiplicação, eu coloco. E os 3 números ali antes da vírgula, né, depois eu corto. Então eu tenho 52 miligramas. Essa será a dosagem do felino. Então a gente encontra esse número aí na alternativa B. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. E até a próxima.